Boa noite, abençoado com todas as bênçãos espirituais. Está meio tarde, mas eu vou postar uma mensagem. Irmão, hoje é dia 19/10/2023. Irmãos, tem dia que eu tenho problema em postar mensagem, porque eu tenho que trabalhar. A pessoa, às vezes, eu estou aqui pronto para postar mensagem, para começar a fazer o vídeo, e as pessoas me ligam frete e eu tenho que sair para ir trabalhar, porque eu não recebo dinheiro, né? Eu abri o canalzinho agora e eu posto minhas mensagens aí. Quem quiser contribuir para o canal crescer, projeto a gente tem muito de se reunir num local, dos irmãos que acreditam na graça de Deus, a gente pregar o evangelho em graça, viver o evangelho em graça. Eu tenho uns projetos bons, mas nem postagem muito, irmão, as pessoas visualizam. Eu postei, o canal só tem 30 inscritos. Como é que um canal com 30 inscritos cresce, né, irmão? Se até hoje eu já tenho 64 vídeos, 64, 65, nenhum irmão ainda que ouve essas verdades, nunca cobrei nada de ninguém e nunca nenhum se propôs em contribuir, em dar alguma coisa para o canal crescer, né, irmão? Mas as pessoas aí dão muito dinheiro para os mentirosos, né? Mas a gente que prega a verdade, as pessoas não gostam de contribuir, né? Mas, pois nós fala disso aí, outras mensagens. Então, irmão, eu vou postar aqui uma mensagem sobre a vinda de Cristo, um estudo mais detalhadamente e mais profundo. Apesar de eu já ter botado muitas mensagens sobre a vinda de Cristo, mas hoje nós vamos falar no mais profundo, mais detalhado. Precisaria, irmão, aqui uns 5 vídeos de 1 hora e meia, para poder, se a gente fosse ler os versículos tudinho e expor os versículos tudinho. Eu vou citar aqui os versículos, os irmãos anotem aí, estudem em casa, que os irmãos vão compreender que o que eu estou falando está aqui em linha. Então eu gostaria que os irmãos anotassem aí, primeiro versículo, Mateus capítulo 23, versículo do 29, capítulo 23, do 29 ao 36. Eu vou ler o 30, talvez o 35 e 36. Vamos ver o que é que diz aqui. Vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até Zacarias, filho de Baraque, que vocês mataram no templo, entre o altar e o santuário. Assim toda a condenação acumulada nestes séculos não cairá sobre esta geração. Ó, irmão, o Filho do Homem ficou divino para julgar quem, irmão? A igreja ou o povo de Israel, aqueles que estavam vivos, aqueles que mataram Jesus. Isso aqui, Jesus está vivo, ele está dando uma profecia ao povo, né? Ele está falando ao povo, ele está dando uma profecia de que ele ia cobrar o sangue dos profetas derramado de Abel até Zacarias, filho de Baraque. Ele diz que toda esta
toda esta condenação, ela seria acumulada deste século, dos séculos daquele dos passados, ele ia cobrar sobre esta geração. Quando ele diz esta, é a geração que ele está vivendo. Jesus ficou de vir para o povo de Israel, para aquele povo daquela época. Então, o evento era presente, era para aquela época, era para aquela geração. Jesus nunca prometeu de vir julgar a igreja dele, porque a igreja dele não tem condenação. Não tem um versículo aqui na Bíblia que diz que a igreja dele está condenada. A condenação era para o povo de Israel, para judeu e para gentil, que desde Abel até Zacarias, eles não acreditavam no Messias. Ele não acreditava em Deus. Deus mandava profeta desde o começo do mundo, até João Batista, que foi o último, e todos que ele mandou, o povo incrédulo, não acreditando, matava os profetas. Como chegou até matar Jesus. Tá certo, meus irmãos? É preciso se estudar a Bíblia para poder entender. Então, os irmãos, lê aí Mateus, capítulo 23, do 29 ao 36. Eu li esses dois versículos porque se eu for ler toda a narração do 23, a pregação vai ficar muito grande e não vai, porque a gente tem que mostrar muitas outras passagens que denota-se, que demonstra-se que a vinda do Filho do Homem não era o Cristo ressuscitado, era o Filho do Homem que ficou divino. Quem vinha julgar Israel era o Filho do Homem, era o Jesus de Nazaré, era o filho de Davi, o qual ele tinha muitos codinomes, como Leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, o Nazareno, o filho de Davi, o Filho do Homem, o Jesus. Então, ele tinha muitos codinomes. Então, quem ficou de vir julgar Israel foi Jesus. E Israel, irmão, não são os outros povos. Era o povo de Israel, era o povo escolhido de Deus, que Deus tinha escolhido. Esse povo que tirou da terra do Egito, mas que eles vinham, dizia que servia a Deus, mas eles eram desobedientes. Eles sempre vinham em conflito com Deus. Eles sempre estavam afastados de Deus porque eles não obedeciam a Deus. Alguns obedeciam, mas a maioria não obedecia, né? Então, Jesus aqui em Mateus promete que ia cobrar daquela geração, não era das gerações futuras, era daquela. Então, irmão, se Jesus não veio naquela geração, então Jesus é mentiroso. Então, não se pode dar crédito às palavras de Jesus, né? Agora, vamos lá para Mateus, capítulo 16. Vamos aqui para Mateus, capítulo 16 agora. Vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 16. Mateus 16. 16. Deixa eu ver aqui o versículo. Deixa eu ver aqui o que é que diz. Olha, os irmãos lê Mateus 16, os irmãos lê do 15 até o 28. Quando chega, eu vou ler somente o 28. Eu vou ler o 27, olha. Eu vou ler Mateus 16, do 27 ao 28. Aí o irmão lê, os irmãos aí anotam e lê do versículo 15 ao 28. Eu vou ler o 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos.
na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. E garanto que algum de vocês que estão aqui neste momento viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Ó, irmão, os irmãos estão vendo que o relato aqui está dizendo que Jesus estava conversando com os discípulos e ele diz ali, ele não tinha morrido, ele estava vivo. Isso era uma profecia que ainda ia se acontecer. E essa profecia se deu no ano 70. Jesus disse que alguns dos que estavam ali presentes com ele ia ver o Filho do Homem descendo numa nuvem, vindo no reino de seu Pai, vindo no reino, no seu reino, em seu reino. Olha, vou ler de novo, olha. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. 28. E garanto que algum de vocês que estão aqui neste momento viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Olha aí, irmão. Irmão, será que Jesus é mentiroso? Ou das duas, uma? Se Jesus não veio, esses homens têm que estar vivos. Olha, na minha casa eles não estão. Nenhum deles. Jesus está falando aos discípulos e diz que alguns dos que estão aqui viverão e vai ver eu vindo no meu reino, na glória de meu Pai. Irmão, quem de vocês aí estão escondendo esses homens? Com quase 2.000 e tantos anos. Porque Jesus morreu com 33 anos. Nós estamos em 2023. Então seria 1997, 3 anos, né? É. Onde é que estão esses homens aí, irmão? Está na casa de quem aí? Me diga aí, irmão. Diga aí, ele está aqui na minha casa, aqui, escondido. Né, irmão? Irmão, Deus mesmo, Deus, o Pai de Jesus, mora dentro de você e você está esperando ele, irmão. Você não sabe. Por quê, irmão? Passaram a vida inteira enganando vocês, mentindo para vocês. Vocês pagam muito dinheiro a esses homens para inventar mentira para vocês. Vocês comem e ainda dizem que é verdade. Agora eu venho aqui na humildade, com o conhecimento que Deus me deu, não tenho um estudo secular dessa terra, não sei o que é um provérbio, não sei o que é um predicado, não sei o que é exegese, não sei o que é hermenêutica, não sei nada disso. Mas lá em 1 Coríntios, Deus disse que não chamou muitos sábios e entendidos segundo a carne. Deus não chamou esses doutores não, irmão. Que esses doutores, com a sabedoria que eles têm, eles vão arrodeando, inventando uma história e enganando a vocês com exegese, com o nome que eu acabei de dizer ainda agora, que eu já esqueci, com hermenêutica, com doutorado, com bacharelado, vem enganando vocês. Não dizem a verdade porque, olha, eles querem arrancar dinheiro de vocês. Agora eu chego aqui com a humildade e a simplicidade. O Espírito Santo está falando em linha aqui com vocês, mas vocês não recebem. Lembra que o povo trocou Jesus por Barrabás, a verdade pela mentira? Aqui.
Quando vocês não acreditam nisso aqui, vocês estão trocando aqui a verdade, que é o próprio, estou narrando aqui, é o próprio Jesus falando com vocês, o próprio Deus aí dentro de vocês falando com vocês, e vocês ainda estão acreditando que está esperando Ele. Irmã, você vai morrer esperando Ele, Ele não vai voltar nunca, porque Ele já veio e mora dentro de você e você não sabe. Você ainda disse que vai buscar Ele lá na igreja. A igreja é você, você ainda chama as paredes de tijolo e pedra, você ainda chama de igreja. A igreja, irmã, você está lá em Colossenses 1:24. Quem ficou de morar em você, irmão, quem ficou de vir morar em você não foi Jesus de Nazaré, não. Foi o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que agora está se manifestando a você. Agora, essas verdades, por quê? Porque nunca lhe pregaram a verdade a você. Jesus disse, olha, se eu não for o Espírito Santo da verdade, que convencerá você e o mundo da verdade, ele vos guiará e ensinará tudo que eu vos disse. Está aqui, está ensinando agora. Mas vocês não acreditam, vocês acreditam na mentira aí. Lamentavelmente, vai viver mais de 20, 30, 40, 50 anos, vai morrer esperando Jesus e não vai vir, porque você vai morrer e ele não vai vir, porque ele mora dentro de você, já veio. Se deu no ano 70, eu vou provar aqui. Estou provando aqui na Bíblia, mas vocês não acreditam. O que é que eu posso fazer? Estou dando a verdade, mas vocês não creem. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 24. Vamos lá para Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Anota aí, irmão. Você lê aí, Mateus, capítulo... Não. Mateus 26, 24 não, 24 eu vou ler depois. Mateus 26, capítulo 26, versículo 57 ao 67. Certo? Mateus 26, capítulo 57, não, versículo 57 ao 67. Agora, eu vou ler o 64. Talvez eu leia do 64 ao 67. Mas o que eu vou ler aqui é o 64. Aqui se fala sobre o julgamento de Jesus. Então é muito importante os irmãos lerem aí o versículo 57 ao 67. Aonde se dá o julgamento de Jesus. Aqui. E o Senhor que está dizendo isso. Não, vou ler de 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, então você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso o sumo sacerdote disse a ele, eu ordeno em nome de Deus vivo que nos declare se você é o Cristo, Filho de Deus. Quem estava perguntando isso era Caifás. Se você estudar do 57 ao 67 versículo, você vai ver que estava reunido toda a cúpula, todo o sinédrio, todos os estudiosos da Bíblia, do tempo de Jesus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mestres, os doutores, tudo, estava tudo aqui. A cúpula do sinédrio inteiro, né? Estava todos eles aqui. Então, Caifás era o maioral, era o sumo sacerdote. Então, ele perguntou a Jesus e pergunta se Jesus não ia responder nada sobre aqueles que estavam acusando ele. Nisso, o sumo sacerdote disse, se tu és, ordena em Deus, que tu dizes se tu és o Filho de Deus. E o Senhor que está respondeu Jesus, é o Senhor que está dizendo isso. Disse Jesus,
Mas eu afirmo que de agora em diante, vocês, olha, todo mundo que estava lá, se você ler do 57, você vai entender. Vocês, Jesus disse todos vocês, verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Irmão, quem de vocês aí está escondendo esses homens? Algum desses homens aí? Ou vocês estão escondendo todos esses homens aí na sua casa? Você tem algum porão que esses homens estão escondidos aí? Olha, irmão, isso aqui é uma profecia que Jesus está vivo e no julgamento de Jesus, quando estão julgando a ele a morte, Jesus disse que aquela cúpula lá safada de hipócrita e fariseu, que dizia que seguia Deus, olha que o sacerdote aqui fala em nome de Deus. Irmão, e essa chamada religião aí, não disse que Jesus estava voltando nem em nome de Deus, não? Esses homens aí andam na verdade, andam. Esses homens aí pregam a verdade ou eles estão do mesmo jeito dos fariseus aqui que não obedeciam a Jesus e não cria em Jesus. Vivia numa idolatria, numa mentira, numa feitiçaria. Não é a mera coincidência que a igreja vive do mesmo jeito desse pessoal aqui, não. Ó, esse povo aqui, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, não. A igreja de hoje acredita que Jesus já veio. Como é que eles acreditam que Jesus já veio e que eles dizem que Jesus está voltando? Agora, o Jesus aqui prometeu para eles que eles iam ver ou não ia? Era naquela geração ou era nessa? Ou era nas futuras que vai vir? Porque todo acontecimento, guerra, alguma coisa que tem, peste, enfermidade, ou vulcão, ou incêndio, terremoto, eles dizem que Jesus está vindo. E cada vez que acontece, Jesus... Pronto. Nessa doença que houve aí, que eu até já... Na Covid, Jesus vinha. E não veio. Na guerra em Israel, na primeira guerra, Jesus vinha, não veio. Nas pestes que houve aí para trás, nos terremotos, nos mares, lá na China, lá no Japão, quando teve aquela tsunami, Jesus vinha e não veio. E eles ficam futurizando. Ó, irmão, desde que Jesus já veio, desde a era primitiva Jesus veio, desde lá, vem futurizando que Jesus está às portas, Jesus está às portas, Jesus está às portas, Jesus está voltando e nunca volta. Quantas milhões de gerações não já morreu, irmão, esperando Jesus voltar e ele nunca vai voltar e nem vai voltar porque ele já veio. E aí? Quem é que está falando a verdade? Vocês acreditam em quem? Ó, irmão, Jesus, em Hebreu, ele estava dizendo, em Hebreu, no capítulo 1, que nos últimos dias, que no passado Deus tinha falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos seus pais, através dos profetas. Quem era? Jesus estava falando, a carta aos Hebreus estava falando para aquele povo hebreu daquela época. A gente crê que a carta aos Hebreus, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, olha, meus irmãos, há muito tempos atrás, Deus falou através de nossos pais, aos nossos pais, através a eles, através dos profetas. Nesses últimos dias, ó irmão, Paulo estava vivendo os últimos dias. Nesses últimos dias, ó, e o autor está presente, os ouvintes estão presentes, está falando com o povo. Ó, nesses últimos dias, ele tem nos falado através do Filho.
E para o povo acreditar, irmão, que a mentira já está cauterizada aí na mente. Você mostra aqui na Bíblia, o cara olha com os olhos. Lembra aquela passagem que Jesus disse, vendo com os olhos, lê e não acreditarão? Não entra no coração. Lê, mas não entende. Está lá em Marcos, se eu não me engano é 4:12, do 10 ao 12. Parece que é lá em Marcos, 4, do 10 ao 12. Deixa eu buscar aqui. Eu acho que é Marcos. Marcos, deixa eu ver aqui, eu acho que é 4. 4, do 10 ao 12, quer ver? Deixa eu ver aqui. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12... olha, Marcos, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, olha. Versículo 4 do capítulo 4, Marcos 4, do 10, olha. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito da parábola. Ele respondeu, vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus. Olha, quem cria o mistério era revelado, mas quem não cria, não era. Quem crê já aceita e já entende que Deus mesmo mora dentro de nós. Agora, quem não crê, o mistério não é revelado. Olha. Olha. Eles perguntaram a respeito da parábola. Ele respondeu, a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábola, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-la. Olha, quem está de fora do reino, quem não crê que Jesus já voltou, não entende e não entra no reino. Está vendo? Vão ouvir com os ouvidos, mas não entenderão. Olha. Olha. Aqui, olha. Conforme está escrito, vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entender. Está ouvindo? Quantas vezes a gente fala que Jesus já veio e vocês não entendem? Vocês ouvem, mas não entendem aqui. E a palavra não entra aqui, olha. Olha. Vocês vão ver, mas não entenderão. Para que não volte para que não se voltem para mim e sejam curados. Olha. Noutras versões, está dizendo que não serão salvos. Eu tenho outra versão aqui, deixa eu ver aqui, noutra versão, o que é que vai dizer? Eu tenho outra versão aqui, vou abrir aqui. Marcos, capítulo 4, versículo 10 ao 12, tá aqui, olha. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse, a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam. Olha, para que vendo vejam, vê com os olhos, lê, mas não, olha, e não percebam, quer dizer, eles vão ver com os olhos, vão ler com os olhos, mas não percebem. Olha.
E ouvindo, ouça e não entenda. Ouvindo com os ouvidos, ouça, mas não entenda. Para que se não convertam e lhes seja perdoado os pecados. Olha, tá vendo, irmão? São pessoas que não acreditam em Deus e que vivem debaixo de pecado. E os pecados dele não vão ser perdoados, porque é Jesus quem conhece o coração de cada um, porque Jesus sabe que eles não creem. Irmão, só acredita nisso quem é eleito de Deus. Quem não é, irmão, você pode passar 200 anos pregando para ele, ainda que ele viva 200 anos, ele não vai crer. Porque ele só acredita nas mentiras. Ele gosta da mentira, ele ama viver na mentira. Ele adora a mentira, ele até dá glória na mentira. Mas na verdade ele não dá glória. Eu mostro aqui a verdade, prego a verdade, mas eles não querem não. Então, irmão, até já fugiu do assunto só para os irmãos entenderem e saber que aqui é uma revelação mais profunda, que eu estou pregando a verdade, não tenho um compromisso com ninguém em pregar mentira não. Posso até pregar alguma coisa aqui errada, errar num versículo, num texto, uma coisa, trocar um nome, mas não porque eu quero enganar vocês. Tá certo, meu irmão? Aqui é a verdade. Agora, difícil é vocês acreditarem na verdade. Então, Jesus prometeu que algum dos discípulos dele, em Mateus 26, no capítulo 26, no versículo 57 ao 67, no 64, do 62 eu li até o 64, Jesus prometeu a Caifás e a todo aquele povo que estava junto com ele. Se você ler do 57 em diante, você vai ver, ó, o 57. Então a multidão se levantou para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde todos os mestres da lei e líderes religiosos estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo Jesus de longe e, chegando ao pátio do sumo sacerdote, entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que seria feito com Jesus. Aí, né, irmão, vai acontecendo. Os sacerdotes principais e todo o sinédrio reuniram-se, procurava testemunha falsa para falar contra Jesus. Olha aí, olha. Os principais e todo o sinédrio procurava testemunha falsa para acusar Jesus. Não é o que a igreja hoje faz? Testemunhos falsos, mentindo, dizendo que Jesus ainda vai vir, sendo que ele já veio, negam. Ó, irmão, e esses homens têm estudo, viu? E esses homens têm anel de doutorado, de bacharelado, de mestrado. Mas eu digo a vocês, é para enganar vocês. Vocês não estudam a Bíblia, vocês não querem saber de Jesus. Então vai ser enganado. Eles vão tomar tudo que vocês têm. Com as falácias dele, com as mentiras dele. Mas vocês não acreditam, né? Olha. Tá aqui, olha. E reuniram, e os 59, e os sacerdotes e o sinédrio reuniram-se procurando testemunha falsa para falar contra Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que resultaria na sentença de morte. Olha aí. Esses homens mentindo para você, tá levando você à morte. Vocês estão andando numa doutrina errada, num caminho errado. Quando vocês quiserem entrar na porta que vocês querem, não vai. Porque são guias cegos, guiando outros cegos, os dois vão cair no barranco. Eu já avisei. Mas vocês não crêem? Olha. Embora eles achassem muitos que condenassem
em seus testemunhos falsos, olha. Não é o que a igreja faz? Eles estavam em elas entravam em contradições. Finalmente encontraram 2 homens que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: então você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso o sumo sacerdote disse a ele: eu ordeno em nome do Deus vivo que nos declare se você é o Cristo, Filho de Deus. E o Senhor que está dizendo, é o Senhor que está dizendo isso. Disse-lhe Jesus: mas eu afirmo que, de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, gritando: blasfêmia! Que necessidade nós temos de outro testemunho? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença de vocês? Então algum deles Qual é a sentença de vocês? Eles bradaram: ele é culpado de morte. Quem foi que bradou? Todo o povo, todo o sinédrio, todos os sacerdotes condenaram Jesus à morte. Disse que Jesus estava prometendo, fazendo uma promessa, dizendo que eles iam ver ele descendo na nuvem. Então, pelo fato de Jesus falar a profecia, eles disseram que Jesus blasfemou e sentenciaram a Jesus à morte. Vocês que vão ouvir aí essa mensagem, não é o que vocês vão dizer comigo? Que eu estou blasfemando? Quem está blasfemando são vocês, se não acreditarem. Porque o que eu estou dizendo aqui, vocês vão atribuir que eu sou um desigrejado, que eu sou um desviado, que eu não sigo Jesus. O Jesus que vocês pregam, eu não sigo não. Porque esse não é o Jesus da Bíblia. Eu sigo esse Jesus aqui da Bíblia. Esse Jesus aí inventado por vocês, eu já segui. Um tempo atrás eu já segui e acreditava. Quando eu era menino. Hoje eu sou adulto. A minha mente não é mais mente de menino, é de adulto. Então eu deixei as coisas de menino, agora eu sou adulto. Então esse Jesus aí, esquizofrênico que vocês pregam, mentiroso, eu não sirvo a ele não, graças a Deus. Eu sirvo a esse aqui, olha. Então, eles condenaram Jesus, porque Jesus dizia que eles iam ver que Jesus ia descer, o Filho do Homem ia descer, vinha no reino do Pai dele e eles iam ver. Todo aquele povo ia ver. Aí, olha, aí sentenciaram Jesus à morte, olha. Então, alguns deles cuspiram-lhe no rosto e bateram nele a soco e tapa, dizendo: Cristo, profetiza para nós quem foi que lhe bateu. Deve ter cobrido o rosto de Jesus, né, irmão? Então, batia nele de tapa, de bofete, e ainda zombavam de Jesus e dizia: diga aí, não é o que a igreja, os religiosos, o sistema evangélico. Quando eu falo sistema evangélico, ó, irmão, é católico, é todo mundo aí, é todas as religiões aí. Não é o que eles fazem hoje. Irmão, vocês têm coragem de ler isso aqui e dizer que isso é mentira? Eu não acredito que vocês acompanhem isso aí e digam que isso aqui é mentira.
Porque se vocês dissessem, vocês estão sendo pior do que esses homens aqui. Olha a situação que esses homens viviam. Olha a situação que vocês vivem se vocês não estão pior do que esses homens aqui. Futurizando que Jesus vai vir, que ele não vem, que ele já veio. Mateus capítulo 24. Vocês lêem do 26. Não, vocês lêem do 26 ao 46, ao 51. Certo? Eu vou ler apenas o versículo. Eu vou ler apenas o versículo 34. Daqui. A ressurreição de Jesus. Pode ler aí, irmão, do versículo. Se vocês quiserem ler aí do 23, do versículo. Quer ver? Mateus 24. Se vocês quiserem ler do versículo 23 ao 40, ao 51, vocês lêem. Eu vou. Apesar que aqui eu botei para vocês ler do 1 até o 51. Mateus 24 todinho. Vocês lêem Mateus 24 todinho, porque lá no começo os discípulos vão mostrar o templo, lá em Jerusalém. Aí Jesus está falando sobre a vinda dele e ele vai narrando até o 51. Mas quando chega no 34, ele disse que é aquela geração. Eu vou ler o 34. Então vai ver aqui, ó. Olha. Eu vou ler do 33 em diante. Os irmãos lê aí Mateus, capítulo 24, lê do 23 em diante. Mas se os irmãos quiserem ler todo o capítulo, está falando sobre a vinda de Jesus. Aí vocês vão entender. Jesus está chamando que ninguém engane eles, que o templo ia cair e que vai narrar muita coisa. Então os irmãos vão compreender. Lê o capítulo todinho, até o 51. Quando chega no 33 e no 34, eu vou ler o 33 e o 34. Diz aqui. 33, Mateus 24, 33 diz, olha, da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Vou pegar a outra versão aqui, o que é que diz. Jesus aqui fala esta era. Já que, noutra versão, Jesus vai dizer aqui no 33 e no 34, olha, 33. Igualmente, quando vi todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ó, irmão. A volta de Jesus de Nazaré era para uma era futura muito longe, séculos muito longe, que nem os de hoje, ou era para aquela geração? Tem que ler a Bíblia respeitando texto, contexto, conjugação verbal. Jesus está presente. Quando você aqui chega em Mateus, no capítulo 24, diz aqui, olha, quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar a construção do templo. Porém, ele lhe disse, vocês estão vendo tudo isso? Todos este edifício serão derrubados e não será deixado uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde. Mais tarde, Jesus já estava lá no Monte das Oliveiras, reunido com os discípulos, e ele pergunta. Quando ele se sentou nas costas
em costas do Monte das Oliveiras, que acontecimento marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Os discípulos perguntaram. Jesus disse-lhe, não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas, quando vocês ouvir falar em guerra, em rumores de guerra, não tenha medo. Ela deve vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros, haverá fome, terremoto em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros, porque Jesus estava vivo e isso ia acontecer, esses rumores de guerra, essas guerras iam acontecer quando? Na tribulação que se deu do ano 63 ao ano 70. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra constante. E foi uma carnificina. Se vocês estudar a história dos hebreus, vocês vão ver no livro aqui a carnificina que foi aquilo ali, que eu já preguei em outra mensagem aí. A mensagem vai ficar grande e a gente vai fugindo dos assuntos, mas é necessário se mostrar. Tá certo, meus irmãos? Então, quem ficou de vir foi Jesus de Nazaré, para julgar aquele povo que tinha derramado o sangue dos profetas. Eu lhe pergunto, qual de vocês que faz parte da igreja de Cristo que derramou sangue de profeta? Porque o último profeta foi João Batista. De lá para cá, não tem mais título de profeta. E Jesus prometeu que o sangue dos profetas que tinha sido derramado era de Abel até Zacarias. Então, cadê o profeta daí para cá? Que vocês mataram para Deus julgar vocês, pelo sangue derramado dos profetas. O evento aqui vai se falar que Jerusalém, em Lucas, que Jerusalém foi sitiada, cercada, com o exército do general Tito, filho do imperador Vespasiano. Vespasiano estava no poder e general Tito, que era o príncipe, filho dele, não podia exercer o cargo porque o pai dele estava no cargo, então impedia de estar lá em Colossenses, no filho da iniquidade. Lá em 2 Tessalonicenses, no filho da iniquidade. Vocês procuram lá para você ver se o príncipe de um povo estava impedido lá, ele estava impedido, o pai dele estava no poder, era o general, e Tito, era o imperador, e Tito, general, filho de Vespasiano, foi quem cercou Jerusalém, botou fogo na cidade, derrubou o templo, assentou-se no trono de Deus, mas vocês não acreditam, vai fazer o quê? Tá vendo, irmão, como era para aquela geração, e vocês aí sendo enganados pelos mestres, que vocês chamam de doutor, meu santo, meu pastorzinho. Lucas 21, 20. Vamos aí para Lucas. Lucas 21, 20. Lucas 21, do 20 ao 36. Eu vou ler o 33. Certo? Vou ver se eu vou ler o 33, se der para eu ler mais outro, eu vou. Deixa eu ver aqui. Olha, vou ler do 31. Mas vocês lêem Lucas, capítulo 21, vocês lêem do 20 em diante. O 31 eu vou ler do 31 em diante, olha. Da mesma forma,
quando vocês puderem ver os acontecimentos que eu descrevi, fique certo de que o reino de Deus está próximo. Olha, eu afirmo a vocês, estas coisas vão acontecer antes que essa geração passe. Embora o céu e a terra desapareçam, as minhas palavras permanecerão para sempre. Olha, Jesus não disse que o céu e a terra ia passar. Ele disse, ainda que passe o céu e a terra, isso que eu narrei para vocês, vão acontecer e não vai passar esta geração. Ele está presente, os ouvintes estão presentes. É uma profecia, porque ia acontecer. De quando ia acontecer isso, irmão? O sinal ia começar quando? A partir da morte dele, até o ano 70. Do ano 33 ao ano 70. Então, se você quiser ler Mateus, né? Se quiser ler Mateus, Lucas 21, Jesus fala sobre o fim dos tempos. Começa no versículo 5. Começa a ler do versículo 5 até o 37. Você lê até o 37. Aí diz aqui. Aí você lê até o 37, não, até o 38. Lê até o 38. Irmão, o evento aqui da volta de Jesus era para aquele povo, era para aquela era, ou é para uma era que nunca vem? Então, esses homens estão pregando aí mentira para vocês e eles são dados o nome de futurista. Aí ele chama nós de amianista, de não sei de quê, de preterista, de não sei o quê, de não sei o quê, de herege, chama de desviado, desigrejado, de afastado, desviado. Não tem Jesus, é o diabo falando na boca dele. Tudo isso aí vocês estão blasfemando, porque o que estou falando aqui é pelo Espírito Santo de Deus. E vocês blasfemam, igual os sacerdotes blasfemavam, eles blasfemavam e atribuía que quem blasfemava era Jesus. Do mesmo jeito vocês estão fazendo também. Sistema religioso. E quem ouvir essa mensagem que não acreditar. Tá certo, meus irmãos? Teria coisa muito mais profunda, mas a mensagem fica grande. Já vai grande demais. E agora vocês vão lá para Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. Apocalipse. Vou ler aqui bem ligeirinho para os irmãos ver. Apocalipse, capítulo 1. Olha, capítulo 1, versículo 7, diz aqui, olha. Vejam, ele vem chegando com as nuvens, e todo olho o verá, incluindo aquele que transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão de tristeza por causa dele. Certamente assim será. Amém. Ó, irmão. Quem foi que transpassou Jesus? Os soldados romanos. Aqui, João, em Apocalipse, você lê do 1, Apocalipse do 1 até o 20. Você lê, é uma revelação que João está recebendo de Jesus ressuscitado. Ele está recebendo, quando chega no versículo 7 aqui, ele está dizendo que até mesmo aqueles que o transpassaram ele, os olhos deles iam ver ele descendo na nuvem. E todas as nações da terra daquela época iam se lamentar da vinda dele. Porque Jesus vindo na nuvem era juízo para o povo de Israel.
o povo entendia e sabia. Quando chega aqui no versículo 11, versículo 11, diz aqui, dizendo, ponha por escrito tudo o que você vê e manda a sua carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a de Esmina, a de Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Irmão, o contexto de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse era para quem? Era para o Brasil, era para a França, era para os Estados Unidos, era para o Japão, era para as igrejas da Ásia, porque o acontecimento era naquela era. Mas eu prego aqui a verdade, vocês não acreditam, irmão. Minha irmã, vocês não acreditam. Vocês não dão crédito, irmão. Irmão, eu anotei aqui. Irmão, esse relato, se vocês também lerem, 1 de Coríntios, capítulo 15, vocês vão ler do versículo 1 até o 28. Vocês vão compreender que se está falando do Jesus Cristo ressuscitado e que ele ressuscitou e que ele veio. Vocês vão compreender, não tem tempo mais. Mas eu anotei aqui algumas coisinhas só para eu ler aqui. A vinda de Jesus, o Filho do Homem, era para os judeus que não acreditavam em Jesus. Os fariseus, os sacerdotes e os escribas, os rabinos e os mestres da lei, eles não acreditavam em Jesus. Era contra eles e o povo de Israel. Olha, Jesus de Nazaré ficou para vir para esse povo, porque eles não acreditavam que Jesus, o Messias, ele era o Messias. Eles não acreditavam. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus, a ponto de matar. Esse pessoal, o pessoal de Israel, aquele povo que ele tirou lá do Egito, e vieram morrendo, e veio nascendo outras descendências, veio nascendo, era chamado o povo de Israel, o povo de Deus. Eles não acreditavam em Deus. Eles não acreditavam no Messias. As Escrituras testificavam dele. A chamada religião dos dias atuais, de hoje, do 19 de 2023, 19 de 10 de 2023, acredita que Deus mora dentro de você, está lá em Romanos capítulo 8, do 9 ao 11, que o Espírito de Deus é quem mora dentro de vocês, que Jesus entregou, olha, aqui em 1 de Coríntios, vai lá relatar que Jesus botou principado e potestade, consumou, o reino dele foi entregue ao Pai, e agora quem reina é Deus mesmo em nós, não é mais Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, irmão, o reino dele se deu quando ele nasceu, até a morte dele, certo? Até o dia que ele morreu. E depois ainda continua Jesus de Nazaré, da morte dele até o ano 70, quando ele veio e julgou Israel. Para os judeus, para esse povo que não acreditava nele, que ele era o Messias, Jesus ainda se manifesta para os discípulos, Pedro, João e Tiago, lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 6 em diante, vai falar que eles três pregavam a circuncisão e que Paulo pregava a incircuncisão. Existia dois evangelhos.
um pregado que ainda era a lei de Moisés, com seus sacrifícios, que era pregado pelos apóstolos, pregando para esse povo se converter dos seus pecados, apesar que espiritualmente Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, já tinha tirado. Mas eles ainda não acreditavam, ainda andavam em pecado, que lá em Hebreu está falando que o sacerdote se apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar ninguém. Jesus já tinha morrido, Jesus come peixe com uns na praia, eles não acreditam. Jesus anda no caminho com dois em Emaús, não acredita. Maria vai lá no túmulo, conta aos discípulos, eles não acreditam. Então, Jesus de Nazaré veio no corpo de carne para os discípulos, que já era igreja. O casamento foi feito na cruz do Calvário. Mas existia uma igreja que acreditava em Deus em espírito e em verdade, que é a graça, que era a incircuncisão que Paulo pregava, que ela era formada de gentil e de judeu, que acreditava. Então, para essa igreja de gentil e judeu, que Jesus uniu, dos dois fez um só, e que adorava o Pai em espírito e em verdade, vai relatar lá em João, na mulher que foi buscar o poço, que Jesus disse que o Pai estava à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa igreja, a manifestação se dava naquela época através do apóstolo Paulo para pregar a esse gentil e judeu que se encontrava no meio do gentil. Essa revelação foi dada a Paulo. Tá certo, meus irmãos? No ano 70 se encerra tudo. Jesus vem, desce, julga aquele povo, certo? Julga aquele povo. E aí, depois de Jesus julgar aquele povo, Jesus sobe ao céu e lá ele entrega o reino a Deus. E quando Jesus morre, os 3 dias que Jesus ficou no túmulo, tem um relato aqui na Bíblia, que Jesus desce às partes mais baixas da terra e prega os espíritos. Por que, irmão? Prega os espíritos. Porque o que vai para o céu é o espírito, não é a carne. Portanto, aqueles homens que Jesus prega em cadeia nas profundidades da terra, eram os espíritos que morreu desde Adão até a morte até o juízo que se deu no ano 70. Esse povo que Jesus pregou em cadeia quando ele morre, eram as pessoas, eram os espíritos que tinha morrido desde o começo do mundo até o dia que ele morreu. Porque ele vai à terra, os 3 dias ele vai e fica no seio da terra pregando aos espíritos, porque corpo não existia mais. Vai se encaixar lá com Eclesiastes 12:7, que diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, porque o espírito é eterno, ele não morre. Ainda que seja ímpio, não morre. Porque ele é eterno. Mesmo na condenação, ele é eterno. Como o da salvação é eterno. Só que o da salvação vai morar na glória. Como é que se dá o arrebatamento hoje nos cristãos? Na hora que eu tombo aqui, se eu sou de Cristo, se eu acredito nele, meu espírito é arrebatado, fica apenas meu corpo aqui no chão. E vai ser enterrado no inferno, que é a sepultura. Lá do original grego, a palavra inferno se dá Hades ou Seol, lugar habitado pelos mortos, aonde todo mundo vai, todo corpo vai, seja cristão, seja não cristão. Só que o cristão, quando morre, está em Cristo, na hora que ele cai aqui, o Espírito já aparece lá no trono da graça, igualzinho dele. Quem não é, o espírito fica no corpo, vai para o Hades. Deus lá em cima, ele embaixo da terra, no inferno. Separação de Deus total.
vai se encaixar lá com aquela passagem de Lázaro e o rico. Agora, aquela passagem é uma metáfora, porque quem está lá não pode se comunicar com de cá, e como lá se comunica? É uma metáfora, a parábola lá é uma metáfora, linguagem de figura. Tá certo, meu irmão? Então, meus irmãos, a mensagem aí já deu 1 hora e tanto. Irmão, hoje quem reina é Deus mesmo em nós. Romano, capítulo 5. Olha, Romano, capítulo 5. Olha, eu prego muito essas coisas, esses versículos. Eu prego muito, mas vocês não creem. Olha, Romanos 5, capítulo, versículo 17. Diz aqui, olha. Quer dizer, 17. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quanto receberam o presente da dádiva da graça e a divina dádiva da justiça reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Ó, irmão. Quem recebe a abundância da graça reinarão em vida. Mas quem não recebe, está esperando Jesus voltar, vai morrer, não vive aqui na terra, não reina, e pensa que vai para aquele lugar bom e não vai, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Cerrou-se por aqui, irmão. Que Deus tenha compaixão de vocês e que vocês venham acreditar na verdade, meus irmãos. Meus irmãos, acreditem na verdade. Irmão, isso que eu estou pregando aqui não é meu, não tenho estudo. Ó, irmão, não tenho conhecimento. Eu apenas, irmão, só acredito nisso aqui. Irmão, meu professor é o Espírito Santo. Meu professor é o Espírito Santo. Eu não falo nada meu aqui, nada aqui, ó. Eu busco aqui, eu estudo, eu vou atrás, eu procuro. Aí eu anoto, às vezes eu anoto umas coisas aqui, ó. Olha, tá aqui, ó. Cadê outro papelzinho? Olha, às vezes eu anoto umas coisas aqui, ó. Quero fazer umas pregação. Às vezes eu anoto aqui, aí na hora Jesus muda tudo. Na hora, ele me dá os versículos aqui, vai me dando aqui. Porque a gente anota aqui o que nós queremos, mas aí ele não quer para a igreja dele. Quem fala aqui é o Espírito. Então, o Espírito fala o que a igreja precisa ouvir. Então, irmão, vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. Ó, irmão, não é possível que vocês não acreditem nisso. Se vocês não acreditarem nisso, só se rachar a cabeça de vocês. Possa ser, irmão. Tenha paciência. É porque eu não tenho estudo. Aí eu não sei falar umas palavras bonitas. As palavras porque é pesada mesmo. Bate, dói. Mas João, quando comeu o livrinho lá em Apocalipse, disse que aqui na boca era que nem fel, mas quando chegou lá no estômago, era doce que nem o mel. Quando vocês exercitarem, aí vocês vão se achar em Cristo. Aí o fardo vai cair, vocês vão ficar bem levinhos. Tá certo, meus irmãos? Vou deixar a graça e a paz. Ó, irmão, dê um joinha. Se inscreva no canal, meu irmão. Compartilhe essas verdades, irmão. Estude, irmão, antes de compartilhar. Estude, irmão. Faça um comentário aí, irmão. Fale se é verdade, se não é.
As pessoas olham, às vezes dá um joinha, não bota nenhum comentário, irmão. Mas lá no mentiroso, ó, irmão, os comentários é grande, viu? A heresia é grande, viu? São milhões de curtidas, viu? Mas tá bom. Jesus está falando com vocês, né, irmão? Mas muitos não acreditam, né? Só a misericórdia. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continue abençoando a vocês. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Que Deus continue abençoando. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, meu irmão. Compartilhe essas verdades. Ó, irmão, estou aqui dando alimento sólido. Esses alimentos, irmão, para quem não está experimentado, irmão, é que nem você dá uma feijoada à criança. Mata. Isso aqui é para quem está experimentado. Ó, irmão, vê uma vez, vê duas, estude. Olhe lá os versículos, anote, vai estudar. E vocês vão ver, irmão, que vocês foram enganados. Eu fui muito enganado, irmão, muitos anos, fui enganado. Mas graças a Deus eu saí do sistema religioso e comecei a estudar a Bíblia em casa. Eu e Jesus aqui, sozinho. Ó, irmão. Ó, irmão. Ó, tudo isso aqui, ó, é estudo, ó. Caderno aqui, ó. Ó, Bíblia, estuda, ó. 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 Tudo isso aqui é Bíblia, ó. Estuda, tudo é Bíblia, ó. Tudo é estudo aqui, ó. Ó, caderno aqui, ó. Tudo é estudo. Ó. Caderno aqui, estuda. Tudo é estudo aqui, ó. Eu estudo, viu, irmão? Olha, aqui Bíblia, tudo é estudo aqui, ó. Tudo é Bíblia. Olha, estuda. Olha, irmão. Isso não é para vangloriar, não, irmão. Não é para humilhar vocês. É para que vocês entendam que os mistérios de Deus só se manifestam naquele que busca de verdade. Naquele que se dedica, irmão. E que pratica, irmão. Que vive. Não adianta ter só aqui, não. Ela só lhe transforma. A verdade só liberta você se você praticar. Se você é conhecedor intelectual, mas você não pratica, ela não libertou. Se você vive na prática do pecado, viva acreditando, ainda vai buscar Jesus, ainda acredita em batismo na água, ainda acredita que dízimo, ainda acredita em ceia. Ó, irmão, é uma mentira, Jesus não se manifesta lá. Tá certo, meus irmãos? Então estude, busque, se dedique. Que aí o Espírito Santo, irmão, que está aí dentro de vocês, ele vai se manifestar. Ele não se manifesta porque você não anda na verdade, você não anda segundo o Evangelho, que nem Paulo repreendeu Pedro. Você não anda segundo a verdade do Evangelho, mas se você se dedicar a andar segundo a verdade do Evangelho, ele se manifesta em você. Porque você vai começar a alimentar o Espírito. Agora, irmão, você não vai conhecer. Você vê uma pregação minha e você já fica doutor, não. Ó, irmão, sabe quantos anos eu tenho aqui estudando isso aqui? Já uns 10 anos. É 10 anos, irmão. Paulo passou 17 aprendendo com o Senhor, para quando ele chegou lá em Jerusalém, ele confrontou os discípulos. 17 anos ele aprendendo com o Senhor. Depois de 17 anos, ele teve um confronto com os discípulos. Eu estou com 10, irmão. Certo? Então, vocês podem me dizer, mas esse homem tem um conhecimento grande. Mas é porque eu busco. Vocês não sabem quantas horas eu fico aqui estudando Bíblia. Final de semana, dia de sábado, dia de domingo. Eu começo de 4 da manhã, vou até 1h, meia-noite, no sábado, no domingo. Todo dia aqui eu chego 4h, 4 e pouco, eu estudo até meia-noite, até 1h.
Isso é todo dia, irmão. Então, precisa se estudar para poder ter conhecimento. Tá certo? Deixa a graça e a paz. Se inscreva no canal, dê um joinha. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que proteja cada um de vocês. Ó, irmão, vocês têm o Espírito Santo. Deus mora, o próprio Deus, o Espírito de Deus que habitou em Jesus, habita em você. Está lá em Romanos, no capítulo 8, do 9 em diante. Tá certo, meus irmãos? Deixa a graça. Em nome de Jesus, amém.